Paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Estamos hoje dando início ao 5º dia da campanha, que traz por tema as misericórdias do Senhor. Iremos começar a dar início a esta campanha com um louvor, com um cântico da banda Voz da Verdade. Cântico que traz por título A Hora do Salvador. Vamos louvar a Jesus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Graças a Deus, existe o Salvador. E tem momentos na nossa vida que só Jesus, tem momentos na nossa história que só Jesus vai solucionar, vai resolver o problema. Tem momentos que nós nos sentimos sozinhos, tem momentos que a gente nos sentimos desprezados, mas a Bíblia diz que é nessa hora é que o Salvador aparece. Neste momento estaremos fazendo a leitura em Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 22 e versículo de número 23. A palavra do Senhor nos diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Queridos e amados irmãos, nesse momento, nesse 5º dia de campanha, eu quero vos falar sobre a escolha de 12 homens. Nesta oportunidade de hoje, nesse 5º dia de campanha, eu quero vos falar sobre os 12 homens que Jesus escolheu para, juntamente com ele, exercer o ministério terreno. A Bíblia relata, queridos e amados irmãos, no livro de Mateus, a Bíblia relata no livro de Mateus, capítulo de número 10, a Bíblia relata os 12 homens a qual Jesus escolheu para ser os seus apóstolos, para ser os seus seguidores.
Mateus, capítulo de número 10, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Simão o Zelote e Judas Iscariote, quem foi quem o traiu. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não vos proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre dos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai que neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrar na casa, saudai-o. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Em Mateus, capítulo de número 10, Jesus, após iniciar o seu ministério terreno, a Bíblia relata que Jesus escolhe 12 homens para ser os seus apóstolos. A Bíblia diz que após Jesus escolher esses 12 homens, a Bíblia diz que Jesus começa a instruí-los. E o que eu acho interessante é que quando Jesus, a partir de Mateus capítulo 10, versículo 5, começa a instruir os seus discípulos, a Bíblia relata que Jesus começa a dizer para eles aquilo que eles deveriam fazer em seu ministério terreno. O que eu acho lindo é o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo de número 8. Jesus está dizendo para os seus 12 discípulos, a qual ele escolheu. Mateus capítulo 10, versículo 8. Jesus está dizendo da seguinte maneira para os seus discípulos: curai enfermos, ressuscitai mortos,
purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. O que eu acho interessante em Mateus capítulo 10, versículo de número 8, é que Jesus está ensinando, Jesus está direcionando aos 12 homens que ele escolheu para ser os seus apóstolos. Jesus, a diretriz para os 12 é a seguinte: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Jesus está dizendo para os discípulos agir com misericórdia. Jesus está dizendo para os discípulos para agir com amor. O que eu acho interessante, queridos e amados ouvintes, é que a misericórdia de Deus, ela tem poder de curar enfermos. A misericórdia de Deus, ela tem poder de ressuscitar mortos. A misericórdia de Deus, ela tem condição de purificar leprosos. E a misericórdia de Deus, ela tem condição de expelir demônios. Eu glorifico e exalto o nome de Jesus, porque a Bíblia relata que onde Jesus passava, onde Jesus caminhava, onde Jesus entrava, a Bíblia relata que algo diferente e sobrenatural acontecia. Desculpa. Eu glorifico a Deus porque a misericórdia do Senhor garantiu o ministério dos 12 discípulos. Eu vou dizer de novo: a misericórdia do Senhor garantiu o ministério dos discípulos. Bom é quando o ser humano tem uma diretriz. Bom é quando o ser humano tem uma instrução. Bom é quando o ser humano sabe o que fazer e como fazer. A Bíblia me diz que Jesus pega homens comuns, pega homens que não sabiam falar direito, pega homens que não sabiam escrever direito, pega homens que só sabiam pescar, mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor iria transformar esses homens. A Bíblia me diz que Jesus fica com eles 3 anos e meio. A Bíblia relata, queridos e amados irmãos, que Jesus ele curava, que Jesus ele ressuscitava, que Jesus ele expelia demônios, que Jesus purificava leprosos. Mas só que a Bíblia diz que Jesus ele sempre dizia para os seus discípulos que ele iria embora dessa terra. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João, capítulo de número 14. A Bíblia vai nos dizer a respeito de uma palavra vinda de Jesus para os seus discípulos. A Bíblia diz assim, em João capítulo 14, Jesus está confortando o coração dos seus discípulos. A Bíblia relata que Jesus começa a confortar os corações dos discípulos, dizendo as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou.
Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes vistos. Replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, olha aí a misericórdia de Deus. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejai para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, alabaxere calabandaia. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei, ó Jesus dizendo para os 12, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei nele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estas para manifestar-te a nós, e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos eis de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vos creiais.
já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. A Bíblia diz em Mateus 10 que Jesus escolhe 12 homens. Em Mateus capítulo 10, a Bíblia relata que Jesus escolhe 12 homens para estar ao seu lado. A Bíblia também relata em Mateus capítulo 10 que Jesus instrui esses 12 homens a respeito daquilo que eles deveriam fazer nessa terra. Agora em João capítulo de número 14, Jesus está conversando com os seus 12 discípulos e dizendo para eles que vai chegar uma época, vai chegar um tempo, vai chegar um momento que ele será tirado dessa terra. Jesus sempre falava com os seus discípulos que ele iria ser crucificado, que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. A Bíblia relata que Jesus descreve em João capítulo 14 que quando isso acontecesse, Jesus não vos deixaria só. A Bíblia diz que Jesus vira para eles e diz assim: não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo de número 8, olha o que a Bíblia descreve: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A Bíblia Sagrada nos diz, queridos e amados irmãos, que os discípulos e mais alguns irmãos vão para o cenáculo de Jerusalém. E a Bíblia me diz que eles ficam ali 40 dias esperando o derramar do Espírito Santo. A Bíblia relata, queridos e amados irmãos, que naquele dia que o Espírito Santo desceu sobre eles, a Bíblia diz que havia no cenáculo 120 crentes reunidos. A Bíblia diz que 120 crentes recebem a promessa, recebem a presença do Espírito Santo. Atos capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. A Bíblia diz em Atos 2:4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitados em Jerusalém homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se ouviam aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna,
Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirenes e romanos que aí residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando diziam, estão embriagados. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que no meio desse povo, no meio daqueles que receberam a presença do Espírito Santo, estava ali um discípulo chamado Pedro. A Bíblia diz que no meio desse discurso, no meio desse falatório a respeito do derramamento do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro toma a palavra e começa a ministrar diante daquele povo. A Bíblia diz: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Alabachore cantalaia. Esses homens não estão embriagados como vistes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e vós profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vos o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, enchei-me da alegria da tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte,
nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves, porque Davi não subiu do céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que foi crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Eu glorifico e exalto o nome de Jesus nessa oportunidade. Eu quero glorificar e exaltar o nome do Senhor nesse quinto dia de campanha. Campanha esta que fala sobre a misericórdia de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 14, que Jesus ele fez uma promessa aos seus discípulos. Promessa essa de derramar sobre eles a presença do Espírito Santo. Eu glorifico e exalto o nome de Jesus, porque no Evangelho de João, capítulo 14, em Joel, capítulo 2, versículo 28, nós podemos ver a promessa sendo feita. Se eu abro a Bíblia agora em Atos, capítulo 2, eu vejo a promessa sendo cumprida. A Bíblia diz que o Espírito Santo desce no cenáculo e enche 120 homens e mulheres da presença do Espírito Santo. Agora a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo de número 14, que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar, começa a fazer um discurso a respeito de Jesus, começa a fazer um discurso sobre a crucificação de Jesus, começa a fazer um discurso sobre a morte de Jesus, começa a fazer um discurso sobre a ressurreição de Jesus. A Bíblia me diz que quando ele está ali discursando, quando ele está ali pregando a Jesus o Nazareno, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus começa a agir em vidas. A misericórdia de Deus começa a trabalhar na alma, a trabalhar em vidas, a trabalhar em mentes, a trabalhar em coração. Olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo de número 2, versículo de número 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Eu glorifico e exalto o nome de Jesus, porque a misericórdia de Deus ainda continua agindo em nossos dias. E esse mesmo Espírito Santo que estava impulsionando Pedro para pregar,
esse mesmo Espírito Santo que estava agindo no coração dos ouvintes, é o mesmo Espírito que está agindo nos dias de hoje. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. A Bíblia me diz que o Espírito Santo é um ser que age com misericórdia. Bem-aventurado é o cristão que tem a presença do Espírito Santo. Bem-aventurado o irmão que no seu chamado, que no seu ministério, que na sua casa, que na sua família tem a presença do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada nos diz, queridos e amados irmãos, que o Espírito Santo não é um espírito parado. O Espírito Santo é um espírito que produz. O Espírito Santo é um espírito que cria na vida do homem aquilo que ele não tem possibilidade de criar. A Bíblia me diz que o Espírito Santo, ele milita contra a carne. A Bíblia diz que a luta do Espírito Santo contra a carne é uma luta constante. A Bíblia diz que há uma luta, há uma guerra entre as obras da carne e os frutos do Espírito. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas capítulo de número 5, a partir do versículo de número 16. A Bíblia relata dessa seguinte maneira: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutanaria e coisa semelhante a estas, a respeito nas quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivermos no Espírito, também andemos no Espírito. O que eu acho lindo, queridos e amados irmãos, é que a misericórdia de Deus, eu vou dizer novamente, o que eu acho lindo é que a misericórdia de Deus, ela nos ajuda a vencer as obras da carne. A misericórdia de Deus, ela nos ajuda a vencer a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, o ciúme, a ira, a discórdia, as dissensões, as facções, as invejas, a bebedice, a glutonaria. A misericórdia de Deus, ela nos ajuda a vencer as obras da carne. A misericórdia de Deus, ela nos ajuda a produzir os frutos do Espírito. Eu vou dizer novamente, a misericórdia de Deus, ela nos ajuda a vencer as obras da carne
e ela nos ajuda a produzir os frutos do Espírito Santo. Não tem como ser santo, não tem como produzir frutos do Espírito Santo sem a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que quem tem a misericórdia de Deus vence as obras da carne e começa a produzir os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito que a misericórdia de Deus nos ajuda a produzir é o amor, é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão e é o domínio próprio. Se nós deixarmos a misericórdia de Deus agir em nosso ser, se nós deixarmos a misericórdia de Deus agir na nossa mente, se nós deixarmos a misericórdia de Deus trabalhar em nossos corações, se nós deixarmos a misericórdia de Deus trabalhar na nossa vida, nós conseguiremos vencer a carne e nós conseguiremos produzir frutos do Espírito Santo. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A misericórdia de Deus, ela vai nos ajudar a ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero profetizar que a misericórdia de Deus vai ajudar você a vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu vou dizer de novo, a misericórdia de Deus vai ajudar você a vencer a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eu quero profetizar na sua vida, eu quero profetizar na sua casa, eu quero profetizar na tua família, eu quero profetizar no teu ministério, eu quero profetizar no teu chamado, que Deus vai te dar força, que Deus neste momento vai te fortalecer. Eu quero profetizar falência de toda obra da carne, e eu quero profetizar vigor na tua vida espiritual. A misericórdia de Deus, ela vai fazer você ser o que você é. A misericórdia de Deus, ela vai te ajudar a você voltar a ser o que você era. Porque a luta está aí, irmãos. É uma luta constante. A Bíblia diz que a nossa luta é contra principados, potestades e príncipes das trevas nas regiões celestiais. Mas se nós tivermos a misericórdia de Deus na nossa vida, nós seremos vencedores. Nós seremos mais do que vencedores. Olha o que a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo de número 20. Romanos, capítulo 8, versículo de número 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores
por meio daquele que nos amou, porque pela misericórdia, alabachou de cantarabaia, porque pela misericórdia do Senhor, eu estou bem certo, pela misericórdia de Deus, eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga aí, eu estou bem certo. Diga aí, eu estou bem certo que pela misericórdia de Deus, eu estou bem certo de que pela misericórdia de Deus, nada vai me separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa luta não vai te separar de Deus. Essa peleja não vai te separar de Deus. Essas coisas do presente, do porvir, não vai te separar de Deus. Sabe por quê? Porque a misericórdia está sobre ti. Porque a presença do Espírito Santo que foi derramada em Atos 2 está sobre a sua vida. Levante a tua cabeça. Você não vai perder. Levante a tua cabeça, tu não vai ser derrotado nessa trajetória que tu está passando. Porque Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. E Deus te escolheu para vencer. Deus te escolheu para ser mais do que vencedor. Deus te escolheu para fazer a diferença. Não se rende a essa situação. Não se entrega a esse tempo, não se entrega a este momento. Porque a misericórdia de Deus, ela tem nos sustentado a cada dia. A misericórdia de Deus, ela tem nos sustentado a cada manhã. A palavra de Deus para você é essa: levante, levante em nome de Jesus, se coloque de pé e volta a ser aquilo que você era, porque quem tem a presença do Espírito Santo tem a misericórdia de Deus agindo sobre a sua vida. Eu vou dizer de novo: quem tem a presença do Espírito Santo, a misericórdia de Deus está agindo sobre a sua vida. Quando Jesus escolheu aqueles 12 homens, em Mateus capítulo 10, Ele não escolheu aqueles homens para perder, Ele não escolheu aqueles homens para ser fracassados, Ele não escolheu aqueles homens para ser derrotado, não. Quando Jesus escolheu aqueles 12 homens, Jesus escolheu para os encher do Espírito Santo. Jesus te escolheu para te encher do Espírito Santo. Feche os seus olhos nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, teu santo e eterno Filho, nesse momento, Pai, eu levanto a minha voz, Pai, uma voz de gratidão, uma voz, Pai, de agradecimento, Senhor, por nós podermos ser templo e morada do teu santo e glorioso Espírito. Senhor Deus, eu quero te render graças, Pai, porque a tua palavra nos diz que o teu Espírito Santo, ele habita em nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus que ajude essas vidas, Pai, essas vidas que estão participando desta live, essas vidas, Deus, que estão fazendo esta campanha, Pai, sobre as misericórdias do Senhor. Deus, eu te glorifico, porque quando o Senhor escolheu os 12 homens, o Senhor escolheu por causa da tua misericórdia. Quando o Senhor encheu, Pai, esses 12 homens da presença do teu Espírito Santo, é porque, Pai, a tua misericórdia já sabia que eles seriam cheios. Deus, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, Senhor, por esses momentos, por esse momento de campanha, esse momento de palavra, esse momento de live. E eu te peço que neste momento, Pai, o Senhor venha encher vidas do teu Espírito Santo. Que nesse momento o Senhor venha dar força, que neste momento o Senhor venha dar ânimo, que neste momento o Senhor venha fortalecer cada vida que me ouve. Pai, que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo e que nós possamos, Pai, viver, Senhor, como homens e mulheres, mais do que vencedores na sua presença.
Que a tua misericórdia continue agindo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Seja conosco e nos ajude. Ajude nós, Pai, a vencer as obras da carne e a produzir frutos do Espírito. Senhor, nos ajude, Pai, a vencer as obras da carne e produzir frutos do Espírito. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.